Olá, gente, boa noite. Mais uma live hoje com vocês aqui comigo. Muito feliz. Agradecer novamente a Copergás por essa ajuda, por esse apoio para essas lives maravilhosas. E hoje o assunto é política. Nós vamos bater um papo com o deputado estadual Clodoaldo Magalhães. Ele é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, pertence ao PSB, partido da base do governo de Pernambuco. É uma pessoa muito legal, é um parlamentar muito atuante, é médico também. Ele já está aqui com a gente. Eu vou chamar agora o deputado Clodoaldo Magalhães para esse papo maravilhoso. Política, que está mexendo, realmente o país hoje está pegando fogo, nada do que um dia mais apropriado para a gente falar em política. Olha aí, deputado, apareceu. Olá, Roberta. Olá, Como é que você tá? deputado, que prazer tê-lo aqui. Satisfação é minha, viu? Poder estar conversando com você, mesmo que remotamente, que não é muito minha praia, eu prefiro abraçar, você sabe disso. Eu sei, realmente eu também prefiro abraçar, mas a gente tem que mudar, né? Todo mundo está mudando, tempos novos. É um novo normal, né? É um novo normal, exatamente. O senhor exatamente está 3 meses já voltando. Está um pouquinho ruim a ligação, está dando um pouquinho de retorno. Deixa eu ver se aqui a janela está aberta. Pronto. Melhorou? Eu estou me reouvindo quando falo. Veja agora. Perfeito. Pronto. Tá Agora está melhor? perfeito. Está perfeito. Está aqui ou está em Tamandaré? Eu tô aqui no Pina hoje. Ah, porque passou o tempo todo em Tamandaré, não foi isso? Eu passei um bom tempo lá, mas a gente tem já retomada de algumas atividades, né? A gente está aí sempre durante a semana é preciso vir 1, 2 vezes e também sair de lá para ir a alguns municípios, como a gente teve que ir essa semana para Cortês, Barra de Guabiraba, fui a Sairé, e aí esses municípios foram castigados por uma chuva muito forte que teve ali em Sairé e o rompimento de uma barragem que provocou inundação lá na Barra de Guabiraba. Então a gente fez uma visita lá nesses municípios. Também hoje na Assembleia precisei passar lá para tratar dos assuntos administrativos da casa. Tivemos também reunião plenária hoje. A gente tem feito as reuniões de maneira remota pelo aplicativo Zoom. Foi preciso até uma alteração no regimento, porque não era previsto isso. A Assembleia nunca precisou, em toda a sua história, estar se reunindo de maneira remota como estamos fazendo agora. Mas as reuniões das comissões, reuniões plenárias, tudo está acontecendo dessa maneira e a produção tem acontecido até mais intensamente, por conta realmente da excepcionalidade do momento e a necessidade de ajudar nessa situação. É exatamente isso que eu queria saber. Essas sessões remotas devem ter reduzido os custos, porque aí você não tem aquelas pessoas todas que se mobilizam para estar lá no plenário. Esse tipo de sessão vai continuar acontecendo? Edmar Lira entrou aí, falou abraço aos dois. Edmar, um beijo, querido. Abraço, Edmar. Tive a oportunidade de fazer também uma live com ele, com esse jornalista de política que é tão respeitado aí na nossa sociedade. Olha, Roberta, a gente tem uma economia, sim. A gente teve uma economia bastante considerável. A gente teve aí uma redução de mais de 13 milhões nos custos da Assembleia nesses 3 meses. E isto foi, digamos, necessário por conta da redução do 10º repasse dos recursos para a Assembleia e, ao mesmo tempo, por conta de tudo isso que nós acabamos de falar, né? Da casa não estar se reunindo presencialmente. Então, você tem redução de consumo de ar-condicionado, de energia elétrica, de todo o consumo, dos contratos, material do expediente, informática, enfim. Redução do pagamento de diárias, Quanto se economizou nesse todo? Já tem. O senhor que é o dono do cofre, para quem não sabe, o deputado Clodoaldo Magalhães é o primeiro secretário da casa e é uma espécie de prefeito da Assembleia Legislativa, não é isso? Isso, a gente reduziu lá, a gente economizou uns 15 milhões nesses 3 meses, contando com março, abril, maio, junho, 4 meses. Meu Deus do céu, 15 milhões é muito dinheiro. Isso. Inclusive, a gente vai conseguir agora
pagar parte do 13º, né? Metade do 13º, as férias daqueles servidores que têm férias agora no mês de junho e também a folha já agora no início da semana que vem. Então, assim, foi muito ajuste, né? Deixamos de pagar diárias, deixamos de pagar suprimentos individuais, de passagens aéreas, que também eram sempre demandadas pelos deputados, redução de verba indenizatória, redução de todos os contratos. Então, realmente, as reuniões virtuais trouxeram aí uma economia muito grande. Eu imagino que o contribuinte também economizou muito lá com o que o Congresso Nacional deixou de gastar, né? Porque você tinha deslocamentos até semanais. Pois é exatamente isso que eu penso. Será que não é possível vocês fazerem mais sessões remotas para reduzir os custos, uma vez que o Estado deve estar tendo uma perda grande com essa falta de arrecadação de ICMS? Olha, a gente está numa discussão muito intensa sobre isso agora, porque muitos deputados consideram que não é momento, por exemplo, agora no início de agosto, de retomar as sessões presenciais. A gente tem deputados com uma certa idade, temos servidores, muitos servidores da casa também acometidos de muitas condições mórbidas que são, vamos dizer, agravantes para quem pegar o coronavírus. Então, essa discussão já existe por conta, inclusive, de a gente estar percebendo das segundas ondas, né? Está tendo segunda onda de coronavírus em todos os lugares que abriram atividade econômica. Então, a gente tem um momento ainda muito delicado. Então, pela questão sanitária, pela questão também de economia, como você própria colocou aí, a gente tem sim que considerar essa possibilidade. A gente vai ter uma reunião da mesa diretora dia 29 de junho e vai se discutir como é que vai ser o recesso, porque a gente tem que avaliar a necessidade dessa convocação para que a gente não fique de recesso em julho e possa continuar fazendo essas sessões remotas. Isso está sendo avaliado. E também está sendo avaliada a possibilidade de as atividades presenciais não serem retomadas nem em agosto, da gente adiar um pouco mais a retomada. Você tem uma ideia, o Supremo Tribunal Federal já tem data marcada para voltar às reuniões presenciais para 17 de janeiro do ano que vem. 17 de janeiro, só em 2021. Aliás, muitas grandes empresas privadas, tipo a Ernest Young, algumas corporações grandes, já marcaram as atividades presenciais só para 2021. Exato. Aí tem aqui Zé Mário 31, está perguntando, e as aulas, deputado? As aulas voltam esse ano, o senhor que tem esse trânsito tão grande com o governo do Estado, que vive lá e cai do PSB, é da base do governo. As aulas voltam esse ano? É uma pergunta que muita gente quer saber. Olha, o grande limitante da gente dizer volta tal dia é a gente não ter a noção exata, perfeita. Ninguém pode ter a noção perfeita de como vai ser o comportamento da curva epidêmica. A gente imagina que ela esteja se estabilizando e imagina que ela possa começar a ter um declínio. Mas tudo depende muito da contribuição de cada um de nós no isolamento social, no sentido de continuar as medidas de higiene, continuar usando máscaras. Então, sair o mínimo necessário. Se o shopping vai abrir segunda-feira 22, mas não ir todo mundo desesperadamente como se tudo fosse acabar no shopping na segunda-feira. Então, tudo isso faz com que o comportamento da curva epidêmica, do número de casos, ele possa voltar a aumentar muito, de repente, né? Que ele aumente, mas gradativamente a gente vai tendo também o número de curados que aumenta, né? Com uma velocidade maior. Então, a gente vai tendo esse conforto de ir abrindo as atividades. A volta às aulas, eu imagino que aconteça, claro, esse segundo semestre, mas dentro desse plano de reabertura, não é algo que a gente diga que seja, como as academias, que seja para o início do plano. Acho que vai ser para o final do plano. E com relação a bares e restaurantes, está uma polêmica grande. Eu hoje, inclusive, estive falando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Bruno Chuamba, o pessoal dele, o staff dele, não com ele pessoalmente, que hoje não deu. Eles disseram, vão antecipar para a sexta etapa. A sexta etapa, na realidade,
seria agora dia 1º de julho ou 7 de julho. Há essa expectativa. Por que não diz uma data certa para o pessoal que trabalha nessa área? Está dando um pouquinho, voltou a dar um pouquinho de retorno. Por que não diz a data especificamente? Porque fica todo mundo nessa angústia, o pessoal da área querendo fazer um movimento, pedindo para que reabra logo. Por que o governo não fica mais explícito nisso? O senhor que é da parte que também representa o povo, é um parlamentar que representa o povo, e está uma angústia muito grande, né? As pessoas que trabalham com essa área estão angustiadas, tem muita gente. Olha, Roberta, na verdade, o governo não está abrindo por uma questão sanitária. O governo está abrindo por uma questão econômica, né? Se fôssemos pensar apenas na questão sanitária, a gente ainda ia ter muito sofrimento econômico e muita quebradeira, né? Então ele se viu nessa encruzilhada. Infelizmente não dava para prolongar isso. E a falta de precisão de estar dizendo tal data a gente vai abrir bares e restaurantes, tal data a gente vai retomar as aulas, está realmente em função disso. O planejamento, o passo a passo do plano, ele vai sendo um monitoramento constante, diário, do número de casos. Então, você não tem como ter certeza que amanhã o número de casos vai ser menor do que hoje. Então, você vai na expectativa de que tudo vai acontecer dentro da normalidade e coloca o planejamento para a primeira semana de julho, a reabertura dos bares, de restaurantes. Mas pode ser que daqui, para chegar no dia 7 de julho, a gente ainda tem cerca de 15 dias, né? Ou mais. Exatamente, Então, uma nova rodada do vírus, porque é mais ou menos esse o tempo de incubação, de infestação. Exato. Então, é provável, mas não é algo que se deva estar anunciando, porque é possível que você suspenda isso e aí toda uma expectativa é frustrada, toda uma preparação, investimento que muitas vezes os donos de restaurantes e bares têm que fazer. Então, eu acho que a grande dificuldade é muito em função disso. Mas é claro que todos os donos de estabelecimentos devem começar a se preparar para essa retomada aí para a primeira semana de julho, sim. O senhor é médico, não é isso? Isso, eu fiz endocrinologia. Pois é, o senhor é endocrinologista, eu tive a oportunidade de conversar, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. E como médico, como é que o senhor está avaliando a posição do governo desde o começo da pandemia até hoje? Como é que tem se comportado a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco durante esta pandemia? Qual é a sua avaliação? É positiva? Olha, Roberta, eu acho que o início de toda essa crise realmente foi muito focado na vida. O governo realmente deu a carga que precisava dar na questão da saúde, né? Na mensagem do isolamento social, na pactuação para compra de equipamentos, para montar leitos de UTI, leitos de enfermaria em todas as regionais, né? Os decretos de isolamento. Claro que a adesão da população não aconteceu de maneira ideal. Se tudo isso que o governo fez tivesse contado com uma adesão maior, a gente tinha pago um preço econômico, porque todo contribuinte pagou, né, para ficarmos em casa, e teríamos tido um controle melhor sanitário, teríamos tido uma curva epidêmica mais suave, né? Só que, infelizmente, você sabe que houve a fala dos secretários estaduais de saúde e governadores, a fala dos prefeitos e secretários municipais de saúde, e uma fala dissonante do governo federal. Então, isso também talvez tenha mexido um pouco na cabeça das pessoas que não aderiram tanto a esse pedido dos governos locais. Olha, então uma pessoa perguntando aqui, vamos dar voz aos nossos seguidores. O interior deveria ter fechado logo no começo, igual ao Grande Recife, no início da quarentena? Não, eu acho que o início da quarentena deveria ter sido um cinturão metropolitano tranca-rua, como o lockdown que foi feito em São Lourenço da Mata, Camaragibe, Recife, Olinda e Jaboatão. Acha que o governo do estado demorou, então, para fazer o tranca-rua? Eu acho que o tranca-rua poderia ter sido feito no início, logo no cinturão metropolitano, e o interior
ter as barreiras para entrar na metropolitana, mas não precisava ter tido o fechamento do interior como houve. Essas medidas são muito fáceis de avaliar hoje. É muito fácil eu olhar hoje e dizer isso. Mas lá atrás, na época, né, a decisão foi, digamos, mais radical do ponto de vista geral, né? E também acho que para preservar as atividades essenciais, a gente não teve essa contundência na região metropolitana, que chegamos a fazer num momento mais na frente, exatamente quando essas 5 cidades concentravam 70% dos casos graves e mortes. Agora, com relação aos recursos, a prefeitura, o PSB está sendo alvo, né, de questionamentos com relação ao uso dos recursos. Tem algumas investigações em curso, inclusive com a Polícia Federal. O senhor, eu sei que o senhor não é o presidente do partido é Sileno Ribeiro, até Sileno Guedes, desculpa, Sileno Ribeiro foi secretário em outra época, ele já vai falar Sileno Guedes. Como é que o senhor está vendo esses escândalos, esse uso indevido do dinheiro público para outras, sendo desviado num momento crucial desse? O senhor, como figura pública, como deputado estadual, representando o povo. Olha, Roberta, eu acho que todas essas investigações, elas precisam acontecer, né? É necessário. Claro que a maneira desburocratizada como precisa ser gasto o dinheiro nesse momento para agilizar a estratégia de guerra que você tem que fazer contra um inimigo como esse vírus, é uma estratégia que dá questionamentos, né? Exatamente por você ter dispensas, por você ter modalidades de licitação que são absolutamente, vamos dizer, rápidas, e é natural que isso aconteça. Eu acho que as investigações elas não são ruins, elas são importantes para que a gente tenha esse controle. Né? Mas o senhor acha que é natural que aconteça um desvio tão grande assim? Não é tão alto? Não é questão de ser natural ter o desvio, é natural ter a investigação. Né? Sim. É natural e importante que haja essas investigações. Né? E nem todas elas vão despencar vão terminar vamos dizer, num julgamento... Uma punição? Numa punição, né? Porque a gente está vendo que assim, foi uma coisa frequente, é como se tivesse vamos dizer assim essa palavra, eu não estou dizendo o que é uma quadrilha no Brasil toda, já armada, para fazer em todas as prefeituras esse esquema de recursos, de desviar o recurso através da falta de licitação. Exato. Então, como você tem essa modalidade desburocratizada, você tem que ter a investigação. Então, vai ter casos e casos. Vai ter casos onde se vai ficar comprovado que houve desvio, e vai ter casos onde a autoridade sanitária, digamos, não recebeu o produto e cancelou a licitação e usou o dinheiro para comprar em outra empresa, né? Faltando respirador, não chegou o respirador. Então vão ter vários desdobramentos de cada uma dessas investigações. Não dá para a gente generalizar que em todos os casos vai ter perda de dinheiro público, vai ter desvio de dinheiro público. Mas é necessário que isso aconteça. Mas o senhor acha que essa investigação, especificamente na Prefeitura do Recife, pode macular a imagem do prefeito do Recife, do PSB, e, consequentemente, a candidatura de João Campos, que é o candidato de vocês? Olha, é muito cedo para a gente saber, porque o prefeito tem afirmado e tem divulgado que as coisas foram feitas de maneira correta, e as investigações ainda estão começando. Então, a avaliação do prefeito que apoia o nosso candidato é muito importante para o desempenho dele na urna, claro. Né? Ele é o maior eleitor do nosso pré-candidato, do partido. Então, é preciso que tudo isso seja esclarecido e que ele saia fortalecido, mostrando que não houve desvio, para que não aconteça isso, não aconteça do enfraquecimento da imagem dele como grande cabo eleitoral do João Campos. Agora vamos falar um pouquinho de eleição municipal.
A eleição municipal está aí, o PSB, seu partido, tem um grande candidato, né, um grande nome já para a Prefeitura do Recife, João Campos. Já posta a candidatura de João Campos. O senhor avalia que o PSB está só investindo no Recife, esquecendo, por exemplo, Jaboatão e Olinda? Olha, existem projetos para cada município. E em cada município, a gente nem sempre o partido vai ter nomes que embalem esses sonhos desses projetos políticos. Então, em Recife, o partido tem essa, vamos dizer, essa reserva de qualidade, de ser um rapaz carismático, de uma escola política extremamente eficiente, competente, de base popular, e com um prefeito bem avaliado, um governador que está aí, os dois, ambos, apoiando. Então, ele termina sendo o catalisador desse projeto de maneira mais, vamos dizer, encorpada do que em outros municípios onde a gente não tem figuras, vamos dizer, tão importantes. Então, quando eu falo importância, não é pela dimensão, não é com demérito, mas é preciso realmente, em cada município tem sua vida própria, a militância política tem seu ambiente próprio de sentimento de renovação, de mudança ou de continuidade. Então, talvez... Mas não é estranho a gente, o PSB, o partido do governo do estado, o partido do governador, não ter um candidato, por exemplo, em Olinda, que é uma cidade irmã do Recife, ou em Jaboatão, até agora não tem um candidato em Jaboatão, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado, ou até mesmo em Caruaru, a cidade do Agreste, a gente não vê o nome do PSB, só concentrar todas as forças no Recife. Olha, Roberta, a formação de lideranças não é algo que acontece de maneira muito efervescente no momento da política brasileira. A gente não tem lideranças se formando e brotando em todos os municípios e nos estados e no Brasil. Você veja quem se elegeu presidente da República, tudo bem, era um político de 30 anos lá, mas não era uma liderança que estava ali que surgiu na efervescência de uma grande, de um momento de grande surgimento de lideranças políticas. A gente vive um momento, ao contrário, de escassez de lideranças políticas. Então, de novas lideranças políticas. Então, eu acho que é possível que esteja acontecendo isso, né? Ou talvez, como eu estou falando, nesses municípios haja um sentimento de continuidade das gestões que ali estão e, por isso, não está sendo um ambiente fértil para surgir lideranças novas, expressivas, que tragam esse sentimento de mudança, que levem essa proposta alternativa. Então, o PSB, por exemplo, em Olinda, vai continuar apoiando no PES? Olha, eu não tenho uma militância de base lá em Olinda, eu não faço uma política específica lá, né? Mas o senhor, primeiro secretário, é um deputado com muita influência no partido, sabe o que é que deve estar acontecendo no partido. O senhor pode dar sua opinião. Acha que o PSB vai de Lupércio? Porque a gente já está praticamente em julho, não é isso? Isso, a gente tem ali... se o calendário eleitoral for mantido, a gente vai falar já sobre questão da mudança do calendário eleitoral. Se for mantido, a gente está em cima. E o PSB tem que ter um candidato em Olinda. Olha, o PSB tem aí governado o Estado em 4 já gestões, né? São 4 governos, né? 16 anos de governo, quando esse mandato terminar. E a Prefeitura de Recife. E essa aliança que dá sustentação a esses governos por tanto tempo, ela termina perpassando por alianças com outros partidos, e Olinda tem sido um município onde o PCdoB tem tido uma presença muito forte, o PT, então tem pessoas ali como João Paulo, que foi prefeito do Recife, que está ali no PCdoB e hoje vem militando lá, tem a Tereza Leitão, que é do PT, foi inclusive presidente do PT estadual, que já milita por lá. Então todos esses partidos, eles têm uma aliança com o PSB para governar Pernambuco, para conduzir esse projeto de socialismo, e termina que, em alguns municípios,
o PSB termina realmente não sendo protagonista direto, porque abre mão para aqueles que têm uma militância de base, uma história política maior naquele local específico, apoiando candidatos de outros partidos. A gente só vai ter uma noção mais real disso a partir aí das convenções mesmo. Pois é isso que eu queria saber. Esse calendário eleitoral, ó, o pessoal tá mandando aqui, beijos, etc. Tereza 2035, o pessoal vai entrando aí, vai falando. Eu queria saber com relação a essa questão da mudança do calendário eleitoral, certo? Tem uma parte advogando que as eleições aconteçam ainda este ano, mas só que um pouquinho mais para frente, em novembro. Outra parte em dezembro. Outra parte para o ano, somente para o ano. Mas se acontecer para o ano, você vai estender um mandato de quem já está, da troca de quem vai renovar o mandato, que é em torno de 20% dos 5.800 municípios que a gente tem. Não é isso? Em torno disso? Isso. Seria dar mais um mandato de presente à pessoa, não, porque quem não pode renovar o mandato, né? Já está encerrando seu mandato. Como é que o senhor vê isso pessoalmente? Teria que ser uma PEC, né? Que é um projeto de emenda na Constituição, é mudar a Constituição. Faça a sua avaliação sobre isso. Olha, Roberta, a eleição, seja em outubro, seja em novembro, seja em dezembro, ela vai estar comprometida. A gente não vai ter uma campanha de rua como a gente costuma ver no Brasil. A gente vai ter aí restrição muito forte da movimentação das pessoas, mesmo que seja em dezembro. Isso é fato. A gente vai ter um tubo de ensaio, um experimento completamente diferente. A gente vai viver campanhas sem grandes aglomerações, sem comícios, sem... Então, sem aperto de mão, né? Pois é, sem o corpo a corpo, sem o olho no olho. Aqui o Rodrigo Novaes, aí ele disse, já viu político não apertando a mão? Não vai ter, né? Aquele famoso aperto de mão ali, aquele abraço no eleitor, no vai e vem, sobe, né? Como é que diz? Bater o sapato, né? Que se chamam. Isso é esdrúxulo, isso é muito estranho. E assim, além de tudo, tem um quê de responsabilidade sanitária. Eu não estou dizendo com isso que nós deveríamos dilatar os mandatos, né? Porque eu acho que são mandatos, eles foram eleitos para terminar os seus mandatos em 31 de dezembro de 2020 e eles precisam cumprir esse mandato. Por outro lado, existe a questão da coincidência dos mandatos. Você poderia ir às urnas para eleger prefeitos e vereadores, onde você sabe que vai dar para eles, os próximos prefeitos e vereadores, eles teriam 5 ou 6 anos de mandato para igualar todas as eleições de 2026. Existe essa proposta, o PSB, inclusive, defende a coincidência de mandatos, para você não estar tendo, a cada 2 anos, parar todas as transferências voluntárias, os convênios, você para a administração pública porque você não pode conveniar, você não pode fazer inúmeras coisas. Então, é um custo alto uma eleição para um país, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Só que, para você ter essa coincidência de mandatos, você ter a possibilidade das pessoas irem e virem sem estarem preocupadas com o coronavírus, a gente tem aí uma equação difícil. Tem uma proposta de emenda à Constituição do senador Randolph, que é exatamente isso. Ele dá um cheque em branco para o TSE marcar a data das eleições até abril do ano que vem, a depender de como vai ser essa curva epidêmica, o TSE poderia marcar a data da eleição para janeiro, fevereiro, e se iria para as urnas para votar para mandatos de prefeitos e vereadores, para esses próximos prefeitos e vereadores terem mandatos de 5 anos e 10 meses, 5 anos e 8 meses. Então, você não ia dilatar o mandato desses prefeitos atuais por muito tempo, seria 30 dias, 40 dias, para a gente conseguir respeitar todo esse ambiente louco de pandemia, esse ambiente de restrição de movimentação. E você coincidiria os mandatos todos, né, em 2026,
E as pessoas iam para a urna sabendo que iam votar para dar mandato de 5 anos e 10 meses para os próximos prefeitos e vereadores. Você ia para o jogo sabendo as regras do jogo e você ia dar essa coincidência de mandatos. Então, é uma proposta que concilia um pouco vamos dizer, a responsabilidade sanitária, a preservação das campanhas políticas, ao mesmo tempo uma coincidência de mandatos. Foi a proposta de todas essas que eu tenho visto, mas, vamos dizer, que consegue ser mais coerente nesse conjunto de todas essas coisas que a gente está falando. Eu tenho visto também gente advogando o seguinte: nos Estados Unidos também está com pandemia, nos Estados Unidos também teve um pico igual ao Brasil, e lá vai ter eleição. É um país de uma dimensão, inclusive tem muito mais estados do que o nosso, tem 50 e tantos estados, e lá vai ter eleição, inclusive eleição muito maior, que é para presidente, que é para senador, deputado, etc. Lá, eles não votam como a gente através da urna eletrônica, pode-se votar pelo correio e pode-se votar pessoalmente. Existem duas formas, mas vai ter eleição. Eles não vão abrir mão da democracia, não vão abrir mão das pessoas escolherem seus representantes por conta da pandemia. Eles advogam que não, a gente tem que manter a democracia. Se tem tanta coisa abrindo, shopping, se tem tudo funcionando, bares, restaurantes, por que não vai ter eleição? Aqui também tem essa proposta de manter tudo no dia 4 de outubro, né? Pois essa Aí, inclusive, está muito forte. De pensar nisso. Não, a gente tem que manter a eleição porque a democracia fala mais alto, a gente tem um mandato a cumprir, a Constituição está aí, a pessoa foi eleita para aquele período, a gente tem condições de fazer, por exemplo, só elastecer o período de votação, que seria, ao invés das 8 da manhã, seria das 7 da manhã até 10 da noite, para que não houvesse uma fila tão grande. Nesse momento seria só elastecer ou fazer a eleição em 2 dias e só em um turno. Olha, eu acho que isso é possível também, Roberta, mas a gente não pode comparar povos, assim, americano é americano, nós temos uma latinidade, nossas campanhas não são as mesmas, não tem o mesmo formato. A gente tem esse jeito de apertar a mão, de olhar no olho, de fazer comício, fazer arrastão, fazer caminhada, fazer porta a porta. Então, é diferente, né? Não dá para comparar a maneira como eles fazem, com aquela coisa de eleger delegados, termina sendo uma eleição indireta, né? Então... Mas movimenta pessoas e aglomerações também, né? Movimenta pessoas, eles fazem aquelas convenções deles em vários estados, aquelas pré, que movimenta muita gente, muitas aglomerações também. Eles têm também uma relação com as redes sociais talvez mais antiga do que o nosso povo. Você vê eu acho que não, viu? Porque eu acho que a última eleição deixou bem claro que a gente teve uma relação muito forte com a rede social. Eu acho que o último presidente se elegeu basicamente com a rede social. Ele não teve tempo de televisão, ele desapareceu de todos os debates. Ele foi, assim, contra tudo e contra todos. Hoje se fala que ele tem uma coisa sistêmica, que houve alguma coisa sistêmica para isso. Mas até agora nada foi provado. E ele foi eleito sem ter tempo de televisão. Mas sem andar. Essa eleição brasileira, ela veio depois dos cases de lá, ou seja, eles se antecipam um pouco mais. Então, talvez a pandemia esteja antecipando isso, que talvez se torne o formato das campanhas políticas também no Brasil. Talvez os prefeitos do Brasil, né? Os prefeitos, eu acho que os munícipes comecem agora a falar mais com o seu povo via internet também, porque eu acho que ficava muito só ir na feira, ir ali, o carro de som e tal, mas todo mundo hoje tem um celular. Tá mudando, né? Vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar como tudo. A gente vai... Acho que isso barateia também as campanhas, que é um grande desafio que a gente já vivia. A gente vivia onde é que vai se buscar dinheiro para a eleição? Outra pergunta que eu lhe faço. Como político, aí é como político. Onde é que vai se buscar? Vai se bater na porta de quem? Numa crise dessas, para se conseguir dinheiro para uma eleição. É verdade. Eu acho que esse formato de campanha, para responder essa pergunta, talvez a melhor data da eleição seja 4 de outubro mesmo,
Porque quanto antes acontecer, menor o custo das campanhas. Porque é como você acaba de colocar, não tem na porta de quem bater para poder conseguir recurso. Então, é recurso dos próprios candidatos, normalmente, os candidatos, isso já vinha acontecendo e cada vez vai ser mais isso. Então, para que a gente não tenha sempre um processo distorcido de se eleger só quem tem o dinheiro para gastar, a gente, quanto menos a gente der possibilidade desse recurso entrar na campanha, melhor. Então, 4 de outubro, mais rápido, menos gasto. Acha, então, que vai haver essa pressão dos deputados, dos políticos, do executivo mesmo em cima, para que aconteça logo essa eleição e resolva Olha, logo esse problema? Uma questão da falta de dinheiro. as pressões, elas são de todo tipo, né? A gente vai ter pressão para que seja adiada, vai ter pressão para que sejam dilatados esses mandatos atuais, vai ter pressão para que seja logo em 4 de outubro, mas a palavra final vai ser dada pelo Congresso Nacional. Os líderes do Congresso, ali, os dois presidentes das duas casas, eles têm uma importância muito grande. Eles já vêm dando uma demonstração de que provavelmente vão adiar algumas semanas para novembro, primeiro turno, e dezembro, segundo turno. Pelo menos é o que eu tenho ouvido, porque essa discussão vai muito na bancada federal, realmente. Pois é, eu vi que vai na bancada federal, mas a gente acaba falando todo mundo, porque é uma coisa que mexe com toda a sociedade, né? E o senhor, como deputado estadual, primeiro secretário de uma casa legislativa, deve estar também bem preocupado, até porque quem é deputado estadual lida diretamente com a eleição municipal, né? Diretamente ali no dia a dia, cada município faz aquele mapeamento de como vai ser. Como é que o senhor acha que o PSB vai Roberta, sair? você, para ser da área de colunismo social, você tá uma política danada. Eu tô tentando me informar para poder conversar com você, para saber das coisas. Como é que você acha que vai sair o PSB nessa eleição municipal? Vai se sair bem? Vai conseguir fazer quantos prefeitos? Olha, Ou pelo menos a base do governo? O PSB, aí quando você vai para a base, você já larga muito, porque tem esses partidos aliados, como a gente vinha discutindo, vinha falando, né? Tem PCdoB, então esses partidos juntos, eles terminam elegendo mais de 100 prefeitos, né? Que são 184 municípios, eles têm elegido muito mais de 100 prefeitos em todos esses pleitos, os últimos pleitos aí, municipais. Acho que o PSB vai manter, no mínimo, manter aí os prefeitos que tem, mais de 70 prefeitos. E no jogo do peso para 2022 sempre se avalia o tamanho desses municípios, então, pela quantidade de eleitores que tem em cada município. Então, isso vai depender muito aí dos players que vão se formar nesses municípios da região metropolitana, né? E na sua região, como é que está a situação? Olha, a gente tem uma militância ali importante na região da Mata Sul, que temos candidato a prefeito pelo PSB em vários municípios ali, Palmares, Água Preta, Joaquim Nabuco, Belém de Maria, a gente vai agrestando ali Bonito, Camusim, Barra, Sairé. Então, é realmente um período muito intenso para a atividade política, porque a vida das pessoas acontece no município, né, Roberta? Então, é como se fosse uma coisa de vida ou morte para muita gente que está ali, que trabalha nos serviços públicos municipais. Então, que quando muda a gestão, todo mundo perde o trabalho. Então, é muito forte tudo isso que a gente está vivendo. E, na verdade, está tudo anestesiado, né? Por conta É isso que eu fico pensando, que está em cima, entendeu? Para uma eleição municipal, o calendário municipal já era para estar girando, praticamente julho, já começa agosto, convenção, né? Começa a ser colocado, já era para estar, São José do Egito está perguntando aqui, era para estar já pegando fogo. Isso. A gente não está vendo debate de nada. Os candidatos a prefeito estão calados também. Falam um aqui ou acolá. Na realidade, Maraial, PSB não se reelege, viu? Carlos Martiriano está dizendo aqui. E aí? Isso é uma provocação. E aí? Olha, o prefeito de Maraial hoje é PTB, na verdade, que é o Marquinhos Moura, né? Não é PSB.
Então, talvez ele esteja querendo que dizendo que o candidato do PSB não sei exatamente o que ele quer dizer. Mas vou mandar um abraço aí, ó. Água Preta, para Noé Magalhães, Chechel, Texel, para Maraial, para São Pernambuco. José do Egito, prefeito Evandro Valadares, inclusive descobriu, testou positivo lá para o Covid e estava bem, não teve sintoma nenhum. É um touro, aquele E eu quero Evandro. saber, o seu, Noé é gente boa demais. Eu quero saber o seguinte, você tem um filhinho de 1 ano, Gabriel, né? Gabriel José, isso. 1 ano e 4 meses, é isso? 2 meses. 2 meses, quase que eu acerto na mosca. Como é que foi a relação com ele nesse período agora de pandemia? Vamos dar uma aliviada aqui no papo de política. Daqui a pouco a gente volta para política. Porque Olha, me lembrei dele, sou fã do seu filho, ele é lindo foi, demais, é você muito fofo. fotografou ele, foi. Ele é Ele uma tá por bênção. aí? Esse Ele tá por período, aí, não? ele terminou ficando em Tamandaré, né? Foi aí, Ah, ele tá eu, curtindo lá a praia, né? Que é melhor, né? porque casa, jardim, fica mais folgado para brincar. É. Mas esse momento de pandemia foi um momento de uma dedicação muito grande minha para ele. Foi um momento de muita alegria, foi muito bom, né? Nem toda hora a gente tem essa disponibilidade de estar 24 horas ali. Você faz a live, mas daqui a pouco você está do lado. Então Tá do lado. você faz a Que legal. reunião remota, mas está ali, né? Foi uma Então, hora de curtir mais ele, né? Foi bom e é por uma conta fase muito disso. boa, né? Que todo mundo diz que não volta. Porque Não depois volta, não vai tudo volta. embora. E essa fase de 1 ano, cada dia uma descoberta nova, cada dia uma descoberta nova, é muito gostoso. É muito gostoso essa. Vamos ver se a gente consegue marcar para você conviver um pouquinho com ele. Marcar Ai, com você. se eu pegar ele, eu roubo, viu? Eu aviso logo. Se eu pegar aquela coisa linda, eu roubo pra mim, que é muito fofinho, meu Deus, ele é muito lindo. Mas vamos voltar para a política, que é o que interessa. Agora, com relação ao PSB e Petrolina, eu queria fazer essa pergunta. É um município muito importante no sertão de Pernambuco. Eu sei que sua área é Mata Sul, essa área de lá, mas a gente não pode menosprezar um município tão importante feito Petrolina. E lá, vocês estão com uma oposição simplesmente dominando. A reeleição do prefeito Miguel Coelho é quase certa. O PSB não vai contra-atacar e arrumar um candidato forte? Olha, Roberta, não é assim, não é querer, não é poder toda hora. Nem sempre a gente se organiza para isso, nem sempre o cenário permite. Então, é uma cidade que realmente eu tenho ouvido comentários de que as coisas estão andando, caminhando num rumo de muita obra, e talvez isso esteja realmente dificultando essa organização. Mas tem lá no PSB, lá tem o Lucas Ramos, né, que está colocado ali como pré-candidato. E ele E eu, consegue sair. e eu realmente não tenho militância lá para dizer assim, sinto que o partido vai ganhar as eleições. Eu não tenho essa militância de perto para falar. Olha, estão dizendo aqui que a Mata Sul precisa de um polo industrial. É hora de planejar a Mata Sul. E aí, deputado? A Mata Sul tem uma história muito forte de monocultura da cana-de-açúcar e ali das usinas de açúcar. Então, essa diversificação, ela demorou mais para acontecer do que até na Mata Norte, por exemplo, que chegou um grande empreendimento como a Fiat e foi trazendo um polo de desenvolvimento automotivo super forte ali, e as sistemistas, as empresas se instalando, né? Então, a gente tem um turismo que vai se ampliando ali, Porto de Galinhas descendo Tamandaré, né? Mas o miolo da Mata Sul, quando vai até a escada, ela começa a ter dificuldade das empresas quererem ir, não só por começar a se distanciar do porto, como por essa falta de polos industriais organizados, né? De desapropriar áreas das grandes áreas das usinas para montar esses polos industriais e para ter. A gente já tem o Prodep que vai incentivando as indústrias para interiorizarem, mas elas às vezes preferem ir até para mais longe, porque o incentivo é maior do que ficarem mais perto do porto, onde o incentivo é menor. Mas é perto, mas começa a ficar mais distante do que escada, do que cabo. Então, é preciso mudar essa nossa política de incentivo,
né, dar uma readequada no Prodep. Eu acho que isso é preciso ser discutido, né, e também organizar não só uma maneira de capacitar nossas vocações para os empreendimentos que por ali começam a se instalar, e diversificar essa base também produtiva de agricultura, né? A gente tem também muita gente que precisa ali de trabalho e que a vocação pode ser também por aí, né? A gente não pode pensar só em indústrias onde a gente não vai ter a mão de obra qualificada, onde a gente não vai ter um frete competitivo, onde a gente não vai ter um custo do produto competitivo. Então, não é fácil Agora, você pegar e convencer um empresário a ele não se instalar ali em Pojuca e ir lá para um incentivo quase que o mesmo. eu entendi. Agora, o senhor falou do turismo, né? Essa área da Mata Sul, do turismo, etc. e tal. Quando é que finalmente vai? Eu sei que isso é a alçada do secretário de turismo, mas o senhor está junto ali. Já existe essa. Vai ser amanhã o anúncio da abertura das praias. Essa área vive muito turismo, Cabo, né? Pojuca, tal. Quando é que vai ser reaberta as praias? E se vai ser reaberta para comércio? Não, esse movimento de reabertura todo vai acontecer, né? A gente está assumindo esse risco, a gente está enfrentando isso, é necessário para a atividade econômica voltar, né? E isso vai ser gradativo, mas não teremos aí muita demora. A gente vai ter isso aí acontecendo até a última etapa desse plano. E é isso. Agora é a hora de estimular a economia, de fazer as pessoas voltarem a ter uma vida do novo normal, né, com todos os cuidados, para que a gente volte em 2021 com a retomada daquele estado que a gente viveu uma depressão econômica gravíssima de 2015, 2016, quando a gente estava voltando para o platô, digamos assim, para o zero, para a estaca zero, para começar um possível crescimento, veio essa crise que vai trazer a queda do PIB maior da história da nossa Pois é economia. isso que eu queria perguntar ao senhor. O senhor acha que esse ano foi um ano só para administrar problema para o Foi um ano governador? de, foi um ano de muito Um ano que não difícil. se fez nada para ele dizer assim, para a população, que eu O só fiz governador administrar Paulo, problema. o governador Paulo, ele foi presenteado com esses dois grandes desafios. No primeiro governo, uma grande crise econômica. E no segundo governo, uma crise econômica muito maior que é essa, com uma crise sanitária gigantesca. Então, assim, foram dois grandes desafios cravados nos dois governos do governador Paulo Câmara. Então, é preciso fazer um julgamento olhando por esse ângulo. É dizer assim, é um ano que eu não posso mostrar nada, só administrar a crise. E você considerar que o ano que vem, claro, com a depressão de 8%, que é o que está se esperando aí, é possível até que o ano que vem a gente tenha um crescimento. A gente tem que ser esperançoso, em função até disso. Mas da demanda reprimida que aconteceu, mas houve muita queda de renda mesmo, do emprego. Vai ser difícil retomar. E ele vai ter muito problema para administrar ainda esse ano. Eu estive conversando ontem, inclusive, com um psicólogo aqui, numa live, e ele disse, não, eu acho que a violência vai voltar muito, muito depois dessa crise. Aí a violência foi uma coisa bem controlada pelo governo Paulo Câmara. O senhor acha que vai acontecer essa volta da violência? Olha, Roberta, em sentido inverso, na pandemia, claro, por motivos óbvios, a gente teve uma diminuição grande de roubo. Mas é porque também não tinha gente na rua, né? Não tem gente na rua. Então, é difícil você dizer que agora já que fazer essa previsão. A gente vai ter as condições para isso, porque já existe uma desigualdade, que é o que traz a violência, e essa desigualdade vai aumentar, né? A gente vai ter aí um problema de renda e de emprego grave, acentuado. Então, é possível, né? E talvez provável mesmo que a gente tenha aí uma dificuldade para administrar a violência quando tudo isso passar, sim. Agora vamos mudar. Eu sei que o senhor é deputado estadual, o foco é Pernambuco, mas a gente não pode, o senhor como homem público, figura pública, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo no país. O dia hoje foi de extrema importância.
aconteceram dois grandes fatos. Primeiro, o ministro da Educação caiu, que estava nesse impasse por conta que ele agrediu figuras do STF e acabou, então, nessa queda de braço entre o Executivo e o Judiciário, ele acabou caindo. Essa é uma análise que eu queria saber, porque solidário o PSB, Danilo Cabral, deputados federais do PSB vieram dizer que finalmente caiu o pior ministro da Educação, era o pior ministro, e outros parlamentares também do PSB corroboram com essa opinião. O senhor, como socialista, pensa nisso? Aí estão dizendo aqui, caiu não, tombou. Ele tombou. Veja, O senhor corrobora com isso? Acha que foi uma vitória do judiciário em relação ao executivo? Não, eu acho que ganhou o Brasil. O Brasil ganhou muito com a saída dele, por vários motivos. O primeiro motivo é este, de a gente estar tirando um servidor público que não estava dando conta do recado. Ele não era ruim, ele era péssimo. E segundo, porque é preciso que haja uma harmonia entre os poderes. Tensionamentos são naturais. Mas o que o ministro da Educação falou foi para além do normal. Não foi um tensionamento comum. Foi algo absurdo. Então, o presidente ele precisa manter a governabilidade. E não é com bravatas, com ameaças, que isso vai acontecer. Então, a partir do momento que ele percebe o grau de gravidade da frase do ministro, do ex-ministro, e demite, ele dá uma demonstração que tem sido muito rara, mas neste momento ele deu uma demonstração de, vamos dizer, de que cede, de que teve humildade para poder a gente ter uma harmonia e a gente ter a governabilidade necessária para que o Brasil enfrente a maior crise da sua história, porque a gente está aí conjugando uma crise sanitária com uma crise econômica gravíssima. Então precisa ter governo, precisa ter... a gente precisa se sustentar politicamente, não pode estar criando crise toda hora. Então, se ele criou uma crise do tamanho como criou e estava fazendo um trabalho péssimo, ele tinha que sair mesmo. Ganhou o Brasil em todos os aspectos. Agora, com relação a essa prisão hoje de Queiroz, né? Do Fabrício Queiroz, que estava no esquema das rachadinhas com o filho do presidente. Essa prisão em Atibaia, né? Que é muito engraçado sem Atibaia. Agora o pessoal está perguntando se Atibaia é de esquerda ou de direita. Porque tudo acontece em Atibaia, né? Lula tinha um sítio lá em Atibaia, agora o Fabrício Queiroz é preso em Atibaia. Bom, isso é só para brincar um pouco. Tá ouvindo? Tô lhe ouvindo. Deu uma travadinha, mas está perfeito. Agora. Pronto. Essa questão em Atibaia que aconteceu, isso pode vir a desencadear um impeachment do presidente, porque ficou bem claro que pela prisão, né, apesar de ter sido polícia civil, não foi federal, etc., que havia uma ligação dele com o presidente. Está ouvindo? Olha, Roberta, eu fui um dos grandes defensores do impeachment de Dilma. Eu fiz discursos, eu que sou esse rapaz moderado que você conhece demais, né? Eu fiz discursos super ácidos quando a presidente Dilma estava vivendo aqueles dias ali ruins. Então, eu me penitencio demais por ter feito isso. Porque um presidente, quando ele é eleito pelo voto popular e ele é impeachmentado, isso cria uma fratura muito grave no meio da sociedade, onde você começa a criar um clima de guerra, de radicalismo, e as pessoas começam a ficar cegas, elas começam a perder a racionalidade, elas não veem mais aquilo que é certo e errado, elas começam a ter um lado apaixonadamente, como se o seu político virasse um deus, porque ele foi vitimado, entendeu? E vice-versa, quem quer o impeachment começa a ter ódio do presidente que precisa ser derrubado. Então, eu
pelo aprendizado que eu tive com o impeachment da Dilma, eu ter defendido o impeachment e depois ter visto o que surgiu. O que é que surgiu? Surgiu tanto ódio que se elegeu algo pior. Então, eu hoje não defendo mais impeachment de presidente, tá? Eu acho que tem que tensionar, tem que fazer, essas coisas precisam acontecer. Por exemplo, o Supremo precisa tensionar, são os contrapesos da democracia para ir encurralando, para ir colocando o mandatário no lugar dele, para ele ver que ele não é não é um absolutista, não é um rei, que tem regras, que tem leis, que precisa respeitar. Precisa governar respeitando as regras e os poderes. Os outros poderes também. Mas eu não acho que impeachment é saudável, não, para o país, não. Acho que quando a gente elege, a gente termina tendo que aguentar. Agora aguentar até 2022. Agora vamos fazer um balanço. A gente está chegando ao finalzinho dessa live. Eu quero de novo agradecer a Copergás mais uma vez por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando, falando sobre tudo isso, eleição municipal, eleição, o clima do mundo agora, aqui nesse momento que a gente está passando, pandemia. Mas eu queria aproveitar para poder fazer um balanço desse um ano, né? 1 ano e 4 meses à frente da Secretaria da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O que é que o senhor fez, apresentou? A gente que quer saber, está ali todo dia, o parlamentar está ali, mas às vezes não tem tempo de prestar contas. Ou presta e a gente não vê. Aí eu quero aproveitar esse espaço aqui com meus seguidores. Essa live vai ficar gravada, depois quem quiser ir lá ver, ouvir, ou se eu quiser compartilhar com seus seguidores também. O que é que foi feito no seu mandato de 1 ano e 4 meses? Porque é o dono do din-din, né? É o dono, é o controla o dinheiro da Assembleia, é o dono do cofre. O que é que foi feito nesse 1 ano e 4 meses? Olha, Roberta, a gente sempre olha o legislativo e fala de orçamentos milionários e acha que esse dinheiro é assim, se nada. Mas, assim, é um poder que, pela característica dele, termina tendo 80 e tantos % de comprometimento desses recursos com folha de pagamento para esses servidores que têm que ressoar, assessorar, dar respaldo a essa voz, que precisa falar de 49 parlamentares em todas as regiões do Estado. Então, manter esses salários, essa folha de salários de aposentados, de ativos, compromete 80% do orçamento? Mais de 80% do orçamento. Mas a gente conseguia economias para colocar a TV Assembleia para funcionar, que não tinha, restaurar o Palácio Joaquim Nabuco para entregar um museu novo à sociedade pernambucana, um museu da história. Quando esse museu vai ficar pronto? O restauro está avançando. Aquele restauro emergencial está ali fundando e a gente está aí com um projeto maravilhoso que eu ainda vou lhe apresentar quando tudo isso passar para a gente começar realmente o restauro definitivo. Vai ficar... Você já conheceu um pouco porque você viu aquela fase onde a gente estava tentando ali a captação dos recursos. Graças a Deus. Pela Lei Rouanet. Aquele palácio é lindo, é nosso, sei lá, eu acho que é um símbolo, um cartão postal nosso. A gente não pode deixar aquilo se acabar. Aquele prédio é patrimônio da nossa arquitetura, né? Pois estamos ali, pelo amor de Deus. Estamos ali também engatilhando o projeto para trazer com um prédio próprio do nosso serviço de saúde, que é um prédio alugado, para esse braço social da Assembleia ter um prédio próprio de saúde, né? A Escola do Legislativo também. Então, todos esses projetos estão aí prestes a sair do papel. Claro que esse momento deu com essa queda da receita, a gente deu vamos dizer, uma sobrestada nesse ritmo, mas a gente ainda, esse semestre, deve começar. 2 anos passam muito rápido para a burocracia da gestão pública, Roberta, mas muita coisa já está saindo do papel. Então, eu termino com essa pergunta. Vai tentar a reeleição do primeiro secretário? Olha, isso vai depender muito das conversas com os pares. Se a gente aguentar chegar no final e os pares entenderem que é preciso que a gente continue o trabalho, a gente disputa, sim. Eu já vi que vai tentar, sim, vai querer ser candidato à reeleição e já vai começar esse trabalho. A eleição é em fevereiro, não é isso? É de início de dezembro até o 1º de fevereiro se escolhe a data. A mesa diretora escolhe a data. Eu pensei que era quando voltasse o trabalho legislativo, logo em fevereiro. Mas dá essa possibilidade de ser em dezembro ou janeiro.
Então, ó, tá perto, viu? Porque 6 meses, você viu que 6 meses de 2020 passaram assim, ó. Daqui a Verdade, pouco a esse gente tem ano foi um escolha. ano muito diferente. É sua reeleição. A gente quer saber. Vamos estar aqui abertos para ouvir mais uma vez sua plataforma, tudo que você pretende fazer mais na Assembleia Legislativa. Adorei esse papo, foi muito bom. A gente conversou aqui sobre questões do Estado, do município, do país, debatemos. Eu não vi o pequeno Gabriel, ficou me devendo essa, viu? Vamos sim. Vou Está me marcar. devendo o Gabriel aparecer numa live. Uma live que Vixe. ele seja protagonista, viu? Porque perdi essa. Gabriel, para Obrigado quem não por tudo, por sabe, essa chance, viu? é o Estar aqui filho com do, você. do deputado, que eu sou apaixonada por 1 ano e 4 meses. É um fofo, lindo. A Novilha Paraíba entrou aí, Heráclito entrou aí. Gente, beijos todos que participaram aqui com a gente. Deputado, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Estamos aqui para o que precisar, tá certo? Obrigado a você também, Roberta. Um beijo para todos os seguidores. Deus abençoe Beijo a grande. você. Tchau, Beijo, tchau. 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 Até a próxima.